Dizem por aí que o amor é o que dá sentido à vida. Mas, sinceramente, você já percebeu que é justamente por causa dele que a maioria das pessoas perde o sentido? A gente vive atrás de um sentimento que promete completar, mas geralmente só deixa faltando um pedaço, o nosso. O amor é tipo aquele aplicativo que todo mundo jura que vale a pena baixar, mas ninguém lê os termos de uso. E eu vou te avisar. Nas letras miúdas está escrito que você vai sofrer, vai duvidar da própria sanidade e provavelmente vai mandar mensagem que não devia depois das 2 da manhã. O amor é o único contrato social em que você assina de olhos fechados e ainda agradece pela rasteira. O mais curioso disso tudo é que, quanto mais inteligente a pessoa é, mais burra ela fica quando se apaixona. É como se o cérebro desligasse o modo racional e ligasse o modo poeta de stories. A gente cita Clarice Lispector, posta foto de café com legenda da Gratiluz e começa a achar que o outro é a resposta de todos os nossos traumas de infância. Mas será que é isso mesmo? Será que o amor é essa força divina e pura que os filmes da Disney venderam pra gente? Ou é só uma necessidade camuflada, um jeito elegante de dizer não quero morrer sozinho? Porque assim, vamos ser honestos, né? O amor também é um jeito de terceirizar a própria solidão. É dar ao outro a tarefa impossível de nos salvar de nós mesmos. E quando o outro falha, porque o outro sempre vai falhar, a gente chama isso de fim do amor. Quando na verdade é só o fim da ilusão. E é aí que mora esse paradoxo. O amor, ele promete a transcendência, mas começa sempre na carência. A gente ama o que falta. E quando a falta some, o amor vai junto. O amor é um vício elegante. E o vício, como todo vício, começa com prazer e termina com abstinência. Mas calma, não precisa desligar o vídeo ainda. Isso aqui não é um manual de cinismo afetivo. Não é para te convencer de que o amor é uma mentira. É para te fazer enxergar que, talvez, ele seja verdade demais para caber na nossa fantasia de conto de fadas. Porque o amor de verdade, não é sobre felicidade, é sobre sentido. É o que acontece quando o universo decide te dar um tapa e dizer «Ei, você não tá no controle». E a gente odeia perder o controle. Por isso transformamos o amor em produto, em like, em legenda. Vivemos o tempo de afeto fast food, em que o amor é consumido num drive-thru da vaidade. Queremos a emoção, mas sem o risco, o toque, mas sem o vínculo, o prazer, mas sem a entrega. E nesse processo, o amor virou o Wi-Fi existencial. Todo mundo quer, ninguém entende como funciona e basta um sinal fraco para dar crise de abstinência. Talvez seja por isso que Platão, aquele filósofo que parece ter nascido de terno e sandália grega, dizia que o amor é uma escada. Pois é, né? Uma escada. A gente começa no corpo, no desejo, na pele, e se for esperto, sobe um degrau. A cada degrau, o amor deixa de ser só fome e vira fascínio. Deixa de ser posse e vira contemplação. No topo da escada, Platão dizia que o amor não tem mais rosto nem nome. É o belo em si, o absoluto. Mas até chegar lá, a gente escorrega umas 100 vezes, se apaixona errado, confunde tesão com o destino e escreve textão em rede social achando que é poesia. Mas assim, vamos pensar um pouquinho sobre isso. De repente, Platão talvez nunca tenha levado um ghosting. Se tivesse, talvez teria escrito um outro livro, algo entre O Banquete ou Bloqueio no WhatsApp. Mas ainda assim, ele tinha um ponto. O amor começa no chão da carne e termina no céu da ideia. É uma espécie de elevador espiritual, mesmo que às vezes ele pare no meio do caminho e a gente fique preso entre o desejo e o desapego, gritando por ajuda. O amor é a mais nobre das nossas contradições, nasce no instinto, mas sonha com o infinito. E talvez seja justamente essa tensão entre o humano e o divino, o carente e o sublime, que faz dele o que ele é, o nosso erro favorito. Mas vamos lá, antes da gente achar que o amor é apenas essa viagem psicodélica rumo ao belo, vale perguntar, e se amar não for transcendência, mas ética? E se o amor verdadeiro for menos fogos de artifício e mais fogão aceso? Aquele que precisa de cuidado diário para não se apagar. Porque depois de Platão e sua escada celestial, então chega Aristóteles, o filho do bom senso com um balde de água fria e uma nova tese. O amor não é êxtase, é virtude. E é sobre ele que a gente vai falar agora, o homem que trocou o eu te amo pelo nós florescemos juntos. Se Platão viu o amor como uma escada para o céu, Aristóteles foi o síndico que apareceu para lembrar que o elevador social do amor também tem que passar por uma manutenção. Enquanto Platão viu o Eros como essa força divina que nos arranca da carne e nos joga no infinito, Aristóteles aparece dizendo: calma, Platão, antes de querer amar o belo em si, paga a conta de gás, conversa com seu parceiro, lava a louça. O amor também é logística. Para Aristóteles, o amor não é uma viagem mística, é um acordo ético. Não é um raio que cai do céu,
É uma decisão diária de não ser um babaca. Ele acreditava que o amor verdadeiro era aquele que nasce da amizade virtuosa, em que ambos querem o bem um do outro e não apenas o prazer ou a utilidade. É o amor que floresce quando duas pessoas decidem crescer juntas, e não quando uma quer podar a outra para caber no seu vazio emocional. O amor aristotélico é o amor da reciprocidade. O te quero bem, que não é possessivo. O estou com você, que não é prisão. Ele é o oposto do amor de novela, esse que confunde intensidade com profundidade, drama com profundeza, e acha que ciúme é sinônimo de paixão. Aristóteles diria: filhão, isso aí não é amor. É ansiedade performática. Porque o amor de verdade, aquele que Aristóteles chamaria de filia, não é uma explosão, é uma construção. E é por isso que eu chamo esse amor de condomínio. É o tipo de amor que requer assembleia, diálogo e muita tolerância. Tem que saber lidar com o barulho do outro, os defeitos do outro, o cachorro do outro, o humor do outro. E no fim, se tudo correr bem, vocês dividem a faxina existencial e seguem pagando o IPTU da convivência. Mas há uma beleza absurda nisso tudo. Porque o amor como virtude não é menos poético, ele é mais humano. É o amor que entende que o outro não está ali para te completar, mas para te complementar. E que o amor não é duas metades da laranja, mas duas laranjas inteiras que decidiram fazer o suco mais interessante juntas. Aristóteles olharia para esses amores modernos, acelerados, performáticos, e provavelmente teria um infarto. Porque o amor da era digital é um amor de prateleira. Você desliza para a direita, escolhe o modelo que mais combina com seu feed e devolve se vier com algum defeito emocional. Hoje o amor é consumo e não construção. A gente quer o pacote completo, mas sem prazo de validade, sem cláusula de manutenção e de preferência com devolução gratuita. Mas Aristóteles, lá no século IV a.C., já avisava: o amor que dura não é o que inflama, é o que sustenta. E isso exige caráter, paciência e prática. Não é sobre sentir muito, é sobre escolher bem. Amar, para Aristóteles, era quase um exercício filosófico, um compromisso ético com o florescimento mútuo. Porque para ele, o amor não é sobre preencher o vazio, é sobre compartilhar a plenitude. E esse amor, se liga só, é profundamente político. Porque ele nasce do encontro de dois que reconhecem no outro um ser autônomo, livre, digno. É o oposto da lógica de mercado que transforma o amor em contrato, ou do romantismo tóxico que transforma o amor em servidão. O amor virtuoso é aquele em que cada um mantém a própria integridade e ainda assim escolhe permanecer. Não por dependência, mas por admiração. Não por solidão, mas por amor à companhia. É curioso como, quando a gente olha para isso hoje em dia, parece quase revolucionário amar assim. Amar sem querer possuir, amar sem querer se exibir, amar sem querer vencer. Porque o amor de hoje virou um tipo de competição olímpica de carência. Quem se porta menos ganha. E nessa disputa, o amor de Aristóteles parece antiquado, mas talvez seja justamente o que nos falta. Um amor com ética, não com estética. E veja só a ironia. Enquanto Platão nos convidava a olhar para o céu, Aristóteles nos chama para olhar para o lado, para perceber que o amor é uma convivência entre iguais, não uma transcendência sozinho, mas uma parceria de chão firme. Não é paixão, é prática, não é promessa, é processo. E talvez o grande problema do amor contemporâneo seja justamente esse. Queremos o êxtase de Platão, mas sem um esforço de Aristóteles. Mas, e se o amor, em vez de virtude, for apenas vontade de poder? E se por trás de todo eu te amo houver um pequeno eu te domino? Porque depois que o amor sai do jardim de Aristóteles e entra na mente febril de Nietzsche, a conversa ela muda completamente. O amor deixa de ser parceria e vira um campo de batalha. E aí começa a parte mais perigosa da história. O momento em que o amor se confunde com o egoísmo disfarçado. Então vamos lá, se Platão viu o amor como uma escada para o divino e Aristóteles como uma ponte ética entre iguais, Nietzsche entra na festa do coração humano chutando a mesa de doces e perguntando: mas que história é essa de amor altruísta? Vocês estão tentando enganar quem? Para Nietzsche, amor romântico é tipo aquele golpe de pirâmide emocional. Você acredita que está investindo em algo sublime, mas no fim descobre que foi usado para inflar o ego de alguém. O amor para ele é uma vontade de poder, uma forma sofisticada de dominação, um jogo em que o eu te amo significa eu te quero para reforçar a imagem que eu tenho de mim mesmo. Pesado? Sim. Mas vamos ser honestos, ele não estava tão errado assim. A gente fala eu te amo com uma ternura que beira o teatro, mas lá no fundo, o que queremos dizer é fica perto, me valida, me confirma que eu existo.
Porque o amor, para muita gente, não é um encontro, é uma afirmação. É a maneira mais charmosa de gritar "olhe para mim" sem parecer carente demais. Nietzsche via nisso um perigo disfarçado de poesia. Segundo ele, a gente se apaixona não pelo outro, mas pela sensação de ser amado. O outro é só um espelho onde o nosso narcisismo se maquia. O amor, então, seria o mais refinado dos egoísmos. Aquele que está usando perfume francês e citando Fernando Pessoa, mas no fundo que é apenas a posse da alma alheia. E é fácil rir disso, até perceber o quanto é verdade. Quantas vezes a gente diz, eu quero te fazer feliz, mas o que realmente quer é ser a causa da felicidade do outro. Não é o amor que nos move, é o poder de ser necessário. Porque assim, ser indispensável é o ápice da dominação afetiva. É o me ame ou sofra, só que em versão gourmet, com vinho e música ambiente. Nietzsche não acreditava no amor como redenção, mas como tentativa de sobrevivência do ego. Por isso que ele zombava do romantismo, dessa ilusão açucarada de que o amor é entrega total. Para ele, ninguém se entrega. A gente negocia. Negocia carinho em troca de segurança, paixão em troca de identidade, presença em troca de controle. O amor, nesse sentido, seria o contrato mais vaidoso da humanidade. Um pacto entre dois narcisistas que fingem altruísmo enquanto estão ali medindo quem tem mais poder de abandono. E aqui mora a parte brilhante e cruel do pensamento dele. Nietzsche enxergava o amor como o campo onde a vontade de poder se disfarça de gentileza. O romantismo para ele é o teatro da submissão. É o momento em que o ego se ajoelha, mas com uma pontinha de soberba dizendo "olha como eu sou nobre por me humilhar por amor". É a dominação com filtro sépia. E se você está achando que isso é um exagero, é só você olhar para os amores modernos. Nas redes sociais, todo mundo parece amar alguém, até descobrir que ama mais o próprio reflexo no olhar do outro. O amor virou um brand pessoal, uma campanha publicitária de si mesmo. Os casais se beijam olhando para o celular, não para o rosto. E Nietzsche, se estivesse vivo, talvez atualizasse a sua tese. Hoje o amor não é a vontade de poder, é a vontade de engajamento. Mas o filósofo não estava pregando cinismo, e sim a consciência. Para Nietzsche, o problema não é amar inconscientemente. É não perceber quando o amor vira um espelho, quando o outro deixa de ser pessoa e vira projeção, quando o nós serve apenas para enfeitar o eu. O amor, para ele, deveria ser uma afirmação da vida, não uma prisão dourada onde o ego se alimenta da presença do outro. Amar, de verdade, seria desejar que o outro florescesse, mesmo longe de você. Mas assim, poucos estão dispostos a pagar o preço dessa liberdade. E aqui que vem a ironia. Nietzsche não acreditava no amor romântico, mas talvez tenha compreendido o amor humano como ninguém jamais compreendeu. Ele via a verdade que a gente evita encarar, que às vezes o amor não nasce da generosidade, mas da carência. Não do querer o bem, mas do medo do vazio. Afinal de contas, quem nunca confundiu paixão com posse, intensidade com importância, ciúme com cuidado? Nietzsche diria, quando amamos, queremos criar um Deus e o chamamos de meu amor. Mas existe um outro tipo de amor que Nietzsche provavelmente aplaudiria de pé. Aquele que nasce do excesso de força, não da falta. O amor que não busca se completar, mas se transbordar. O amor que não implora por reciprocidade, porque é autossuficiente bastante para doar sem contabilizar. Talvez esse seja o amor que ele chamaria de amor fati, o amor pelo destino, pela vida, pelo que é. Um amor que aceita a imperfeição do outro sem querer consertar. Porque entende que o amor não é conserto, é convivência com defeito. E é curioso porque, mesmo criticando o romantismo, Nietzsche abre caminho para uma visão mais honesta e poderosa do amor. O amor menos idealizado, mais corajoso. O amor que olha para o caos e diz, sim, eu escolho ficar mesmo sabendo que vai doer. Porque no fundo, talvez amar seja isso, ter coragem de perder o controle e ainda sorrir. Mas o século XXI não tem tempo para coragem, né? A gente vive na era em que o amor virou performance, a intimidade virou um produto de exposição. O amor agora é transparente demais para ser profundo. E é aí que surge um outro pensador para dar um diagnóstico brutal e poético sobre o colapso do Eros. Byung-Chul Han, o meu K-pop favorito, o filósofo da era digital, o homem que olhou para o Tinder e viu o apocalipse do desejo. Então, se Nietzsche achava que o amor era um campo de batalha entre egos, Byung-Chul Han olhou para o século XXI e percebeu que a guerra acabou. E todo mundo perdeu. O inimigo não é mais o outro, é o reflexo. O amor morreu e no lugar dele nasceu o auto-amor, a versão premium com filtros, stories e algoritmo de sedução. Byung-Chul Han, esse filósofo coreano com alma de poeta depressivo e senso de humor involuntário, escreveu um livrinho chamado A Agonia do Eros. E, meu amigo, minha amiga, que título certeiro. Porque, segundo ele, o Eros, o deus do desejo, ele está mesmo agonizando, sufocado por selfies, curtidas e excesso de transparência.
A gente vive uma era em que tudo precisa ser visto, compartilhado, explicado, mas o amor de verdade, ele precisa de mistério. E o mistério morreu numa overdose de exposição. Antigamente, o amor era um enigma. Hoje, é um relatório de engajamento. Antigamente, a pessoa perguntava, você me ama? Hoje em dia, a pessoa pergunta, por que você não curtiu a minha foto? O amor virou uma métrica. O afeto virou o feed. E o silêncio, aquele espaço sagrado onde o desejo respirava, virou uma zona morta do algoritmo. O amor agora é um espetáculo em tempo real, transmitido por uma plateia invisível que reage com emojis e corações virtuais. Byung-Chul Han chama isso de hipertransparência, esse vício moderno de mostrar tudo o tempo todo. Mas o que é transparente demais perde profundidade. E o amor sem profundidade vira uma piscina rasa, bonita para foto e muito perigosa para mergulhar. Segundo ele, a raiz da agonia do Eros está na falta de alteridade, ou seja, a gente deixou de amar o outro para amar a si mesmo através do outro. A gente não ama mais quem é diferente. Porque o diferente incomoda, exige paciência, exige entrega. A gente quer alguém que nos reflita e não alguém que nos desafie. O amor verdadeiro, como lembra Byung-Chul Han, só existe quando há diferença. Quando o outro é um mistério a ser decifrado, não um espelho para ser polido. Mas vivemos em tempos narcisísticos. O amor virou um aplicativo de autoestima. Um espelho digital que diz você é desejável. E, ironicamente, quanto mais mostramos, menos deixamos ver. Byung-Chul Han diria que estamos vivendo um deserto erótico, onde o toque foi substituído pelo match, e o olhar foi trocado por uma notificação. Hoje, o amor ele é clicável, e o desejo, que antes era fogo, agora é um scroll infinito. A promessa de um novo rosto, um novo corpo, um novo começo, está sempre a um deslizar de polegar. Mas o que era para ser liberdade virou uma exaustão. Amar virou uma tarefa. Manter o interesse virou um projeto. E o romantismo, esse coitado, virou um algoritmo. Se você gostou desse tipo de pessoa, talvez goste também desse tipo de pessoa. E o mais triste, ou mais cômico, dependendo de você, é que Byung-Chul Han, ele não está escrevendo sobre o futuro. Ele está descrevendo a gente. Essa geração que confunde vulnerabilidade com legenda e acha que intimidade é quando a outra pessoa vê a gente sem filtro, mas ainda com ring light. A gente chama de amor, mas é autopromoção emocional. A gente diz, tô me entregando, mas o que entrega mesmo é o número de visualizações. E Han, com aquele tom melancólico de quem desistiu de esperar o amor, nos lembra. O amor precisa de alteridade, de um outro que nos surpreenda, que nos desestabilize, nos arranque do espelho. Amar é olhar para algo que não entendemos completamente e ainda assim desejar mergulhar. Mas quem mergulha hoje em dia? No máximo a gente molha o pé e posta, curtindo a vibe. O amor virou um produto de consumo rápido, com validade emocional de 24 horas. É o amor versão stories, ele desaparece se você não prestar atenção. E a solidão, aquela companheira filosófica dos poetas, virou um bug de conexão. A gente não suporta mais o silêncio, nem o vazio, porque o vazio não dá like. Mas o amor precisa do vazio para existir. Sem um silêncio, sem espera, sem um risco, o amor é só reflexo. E o reflexo ele não beija de verdade, ele não te toca de verdade, não muda ninguém. Byung-Chul Han parece dizer com sua voz calma e meio fúnebre, o amor verdadeiro é o que suporta o invisível. E talvez seja isso que falta hoje. Suportar o invisível, o não dito, o intervalo. Porque o amor não acontece na exibição, mas no espaço entre um olhar e outro. E esse espaço hoje foi ocupado por uma tela. Mas será que sempre foi assim? Será que o amor sempre foi tão midiático, tão condicionado, tão ensaiado? Ou será que ele também tem raízes mais antigas, sociais, tribais, ancestrais? Antes de ser hashtag, o amor era aliança, troca, sobrevivência coletiva. E para entender isso, a gente precisa tirar o amor da tela e levar ele de volta para a fogueira. Lá, onde tudo começou, entre histórias, pactos e trocas humanas. Antes do amor virar tema de balada sertaneja, legenda de foto ou diagnóstico de terapeuta, ele era uma coisa séria. Um ritual, um pacto, uma política de sobrevivência. Muito antes de Freud enfiar o amor no divã e Byung-Chul Han enterrá-lo no feed, os antropólogos já estavam lá, observando o amor como quem observa uma tribo. Com respeito, mas com certo ar de "que diabo vocês estão fazendo?" Porque pra gente moderno, o amor é emoção, mas pra eles o amor é estrutura social.
é o cimento invisível que une famílias, tribos, sociedades inteiras. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, por exemplo, aquele senhor de olhar analítico e alma de engenheiro emocional, dizia que o amor nasce da troca. Pois é, da troca. Antes de ser sentimento, o amor era uma aliança, um contrato simbólico que mantinha um grupo coeso. Casar, amar, se unir era menos sobre paixão e mais sobre política. Ou seja, o amor, na origem, era um acordo comercial disfarçado de ritual místico. Lévi-Strauss viu o amor como parte de um sistema de dádivas. A irmã que é trocada, o dote que circula, o nome da família que se preserva. O amor, então, era uma espécie de moeda afetiva, mas com juros de eternidade. E aqui vem a parte irônica. Por mais que a gente ache que evoluiu, a gente continua trocando coisa. Hoje, em vez de cabras e alianças, a gente troca atenção, afeto e validação. A diferença é que a economia ficou emocional, mas a lógica é a mesma. A gente ainda ama para pertencer, para ser aceito no grupo, mesmo que o grupo seja só um casal. E é nesse ponto que entra outro gênio anarquista da humanidade, David Graeber, um antropólogo e ativista que, em vez de estudar a troca de cabras, estudou a troca de promessas. Para Graeber, o amor é o exemplo máximo da dívida simbólica, uma dívida que não se paga, apenas se cultiva. Amar, segundo ele, é uma forma de dádiva, dar sem calcular, doar-se sem planilha. E quando alguém transforma o amor em contabilidade, com frases do tipo "eu faço mais por você do que você faz por mim", é aí que o amor começa a morrer. Porque a graça da dádiva está em não esperar retorno, em deixar o sentimento ali, correndo livre, como um presente que se multiplica para quem dá e para quem recebe. Mas quem vive sem esperar retorno hoje em dia? A gente está vivendo a era do curtiu, curti de volta. Mandei mensagem, cadê o visto? Te amo, mas você tem que provar. A gente transformou o amor em relação de crédito. Eu invisto e você me retorna. E aí, o que era vínculo vira contrato. O que era dádiva vira transação emocional. Lévi-Strauss ficaria chocado com isso. O amor, que já foi o motor da cultura, agora virou produto da cultura de consumo. Mesmo assim, há algo profundamente belo nesse olhar antropológico. O amor, desde o início, é força de coesão, não de exclusão. Ele é o que cria tribos, famílias, comunidades. Amar é reconhecer que sozinho não dá. O amor é a invenção humana mais sofisticada para resolver o problema da solidão. E é também o mecanismo mais poético de dizer preciso de você para continuar sendo eu. O amor é o laço invisível que deu origem à civilização. A gente aprendeu a caçar em grupo, a dançar em roda, a enterrar os mortos, tudo isso para não desmoronar diante da ausência. E é curioso que o amor é ao mesmo tempo a força que nos individualiza e nos coletiviza. A gente ama para ser único, mas também para ser parte. Amar é um exercício de pertencimento, um nós que não apaga o eu, mas amplia. E quando a gente entende o amor assim, como força social e não só emocional, ele ganha uma outra dimensão. O amor não é apenas sentir, é tecer. Cada relação é um fio, cada afeto um ponto. E quando esses fios se entrelaçam, forma a rede que sustenta a humanidade desde sempre. Sem amor, literal ou simbólico, a sociedade desaba, vira sobrevivência e sentido. Lévi-Strauss diria que o amor é a estrutura do vínculo. Graeber diria que é a dádiva que nos humaniza. E nós, filhos do capitalismo emocional, diríamos que o amor é a última utopia coletiva, a crença de que ainda é possível existir junto sem possuir. Mas claro, entre a teoria prática tem o ser humano, esse bichinho esquisito que transforma o afeto em drama e a carência em arte. E é aí que entra a psicologia, esse departamento de manutenção do coração humano. Porque por mais que o amor seja força social e pacto cultural, ele também é pulsão, é projeção, é necessidade psíquica. E se a gente quer entender por que amamos errado e repetimos os mesmos erros com convicção de tese de mestrado, vamos ter que deitar no divã e perguntar para dentro: será que o amor é cura ou é sintoma? Então, se a antropologia viu o amor como uma força social, a psicologia resolveu colocá-lo deitado no divã, coberto com um cobertor de dúvidas e uma taça de vinho existencial. Porque amar, do ponto de vista psicológico, é basicamente lidar com a nossa necessidade de não enlouquecer sozinho. É um tipo de tratamento afetivo sem convênio. E quem inaugurou essa clínica da alma foi ele, Sigmund Freud, o homem que viu no amor não um poema, mas uma pulsão disfarçada de gentileza. Para Freud, o amor é libido em roupa de gala, uma força biológica querendo se expressar socialmente. Traduzindo para o português, o amor é o instinto de sobrevivência sexual tentando parecer romântico. É o Eros que se educou para jantar à luz de velas.
Freud acreditava que o amor nasce do desejo de fusão, de recuperar aquela sensação primordial de completude. Sabe aquela de quando a gente era bebê e achava que o seio da mãe era o universo inteiro? Pois é. Desde então, passamos o resto da vida procurando alguém que nos dê o mesmo tipo de paz, de segurança e de sentido. Mas, no fundo, o que a gente procura é uma forma de voltar ao útero emocional. Amar, no sentido freudiano, é o desejo de reconectar com o todo, mas com a leve complicação de que o outro também quer ser o próprio universo. E aí começa esse conflito. O amor vira um campo de batalha entre duas libidos, querendo brincar de infinito dentro de corpos finitos. E quando a libido não encontra saída, ela cria sintomas. Ciúme, controle, drama, textão no Instagram. Freud olharia para os nossos relacionamentos modernos e diria: você chama de amor o que eu chamo de neurose compartilhada. Mas calma, nem tudo é pulsão e trauma. Então entra em cena Carl Gustav Jung, o místico suíço que viu no amor não apenas uma descarga de energia sexual, mas um espelho da alma. Para Jung, amor é projeção, a forma mais bonita e perigosa de se enganar. A gente não se apaixona por quem o outro é, mas por quem a gente acredita que ele seja. O outro é um espelho polido pelo desejo. Vemos nele o que falta em nós. Quando a gente diz eu te amo, Jung escuta: eu amo a parte de mim que eu encontrei em você. É bonito, poético e também é um pouquinho assustador, né? Porque quando o espelho quebra, quando o outro mostra que é humano, e não uma versão atualizada do nosso inconsciente, o amor desaba. E a gente chama isso de decepção amorosa. Mas na verdade é só o fim da fantasia projetada. E Jung, porém, ele era otimista e viu o amor como o caminho de individuação. Ou seja, é no encontro com o outro que a gente descobre quem a gente realmente é. O amor, nesse sentido, é uma espécie de laboratório alquímico, onde dois inconscientes se misturam para produzir consciência. O problema é que a maioria de nós entra nesse laboratório sem manual e sai dele cheio de explosões. Enquanto isso, lá na pirâmide das necessidades, o psicólogo Abraham Maslow ergue seu estandarte humanista dizendo: o amor é necessidade existencial, parte do processo de autorrealização. Depois de comer, dormir e pagar conta, o ser humano precisa amar para se sentir inteiro. Maslow dizia que existem dois tipos de amor: o amor carencial, que nasce da falta, e o amor do ser, que nasce da plenitude. O primeiro é o me ama para eu não morrer, e o segundo é o te amo porque transbordei. O primeiro é fome, o segundo é festa. Mas como a maioria de nós ainda vive no modo sobrevivência, seguimos confundindo o amor com uma espécie de prótese emocional. E quando o amor vira necessidade, ele precisa de um manual de instruções. E é aí que entra Joe Bowlby. E quando o amor vira necessidade, ele precisa de um manual de instruções. E é aí que aparece o psicólogo John Bowlby com a sua teoria do apego. Bowlby olhou para criancinhas e viu adultos em miniatura tentando garantir que o mundo não as abandonasse. Para ele, amar é vincular-se, um instinto biológico tão vital quanto respirar. Se na infância fomos acolhidos, aprendemos a amar com segurança. Se fomos ignorados, crescemos tentando compensar o vazio com relacionamentos de ênfase dramática. Ou seja, todo me responde agora é no fundo um mamãe olha para mim. O amor, então, é uma teia psíquica tecida desde o berço. Ele carrega nossos traumas, nossas carências e nossas esperanças de cura. É a tentativa de transformar a ferida em vínculo. Mas como todo remédio, ele pode virar veneno se a dosagem for errada. O amor cura quando é liberdade e adoece quando é dependência disfarçada de romantismo. E talvez por isso Byung-Chul Han tenha dito que o amor verdadeiro exige alteridade e risco. Porque amar não é encontrar o que te completa, é aceitar o que te desafia. O amor real não é fusão, é distância habitável. É o paradoxo de se manter inteiro mesmo quando se entrega. Amar, no fundo, é um exercício de transcendência psicológica. Deixar de ver o outro como extensão do nosso ego e passar a vê-lo como um mistério. Mas o que acontece quando o amor, esse mistério sagrado, vira espetáculo? Quando o toque é substituído pelo like e a vulnerabilidade ela é editada com filtro sépia. Pois é aí que a gente entra no próximo ato. O amor em tempos de hiperconexão e narcisismo digital, onde a erosão do eros acontece em tempo real. Hoje o amor mora no Wi-Fi. Ele tem senha, ele tem bug e de vez em quando cai a conexão. A gente está vivendo o que o filósofo Byung-Chul Han chamou de a agonia do eros, um tempo em que o amor, essa coisa antiga e misteriosa, parece ter perdido o fôlego no meio das notificações. Não é que o amor tenha morrido. Esse coitado só está com exaustão digital. Antes, o amor sussurrava. Agora ele precisa gritar para ser ouvido no feed. O problema é que o amor não nasceu para ser transparente. Ele gosta do segredo, da penumbra,
do silêncio depois da frase "eu te amo" dita baixinho. Mas na era da hiperexposição, o amor virou uma performance. Não basta amar, é preciso postar que ama. Se não tiver story, não vale. O amor, que antes era verbo, virou protocolo social com filtro. E quanto mais mostramos, menos sentimos. É a contradição do nosso tempo. Nunca estivemos tão conectados e tão emocionalmente offline. Byung-Chul Han diz que o amor verdadeiro exige alteridade. Essa palavra linda que significa o outro é realmente o outro, e não uma selfie com delay. Mas o narcisismo da era digital transformou o outro num espelho retroiluminado. A gente não ama o outro, a gente ama a versão de nós mesmos que aparece do nosso lado na foto. É o amor sombra, uma relação onde o que importa não é o encontro, mas o registro do encontro. Amamos menos pessoas e mais algoritmos que nos confirmam. E talvez o maior drama contemporâneo seja esse. A gente quer amor de verdade, mas não quer o trabalho emocional que ele dá. Queremos intimidade, mas sem perder privacidade. Queremos profundidade, mas com Wi-Fi rápido. O amor virou um app que ninguém atualiza, mas todo mundo reclama do bug. A gente vive a economia da atenção, onde o amor compete com vídeos de gatinhos, receitas de 30 segundos e dancinhas coreografadas. E no meio disso, o Eros, aquele mesmo deus grego do desejo, tenta sobreviver de like em like. Mas o Eros, na mitologia, era o filho do Poros, o recurso, e Penia, a pobreza. Ou seja, o amor nasce da falta e da astúcia, da busca e da criatividade. Sem ausência não há desejo, e sem mistério não tem fascínio. E nós matamos o mistério com excesso de presença. O amor não suporta 24 horas online. Byung-Chul Han diria que amar é se deixar tocar pela diferença. Mas hoje a diferença é o que mais assusta. Queremos o igual, o previsível, o espelhado. Nos apaixonamos por versões compatíveis do nosso próprio ego. E aí, quando a paixão esfria, a gente não entende por quê. Afinal, parecia tudo tão perfeito, né? Pois é, era perfeito justamente por ser narcisismo transvestido de romance. Mas a esperança, sempre tem esperança. O amor verdadeiro ainda existe, só que ele tá meio fora de moda. Ele não tá no feed, ele tá no olho. Ele não tá no "eu te amo" digitado, ele tá no silêncio confortável. Ele é o que acontece quando o outro nos interrompe com um olhar que diz "eu te vejo", ao invés de dizer "eu te sigo". O amor, quando é real, ainda é a transcendência. Essa velha e teimosa capacidade de sair de si, de atravessar o espelho, de olhar o outro e dizer "você não é meu, mas é meu encontro com o infinito". Talvez o desafio do nosso tempo não seja encontrar o amor, mas desconectá-lo. Silenciar as notificações, desinstalar a pressa e reaprender a presença. O amor não precisa de 5G, ele precisa de tempo, de vulnerabilidade, de espaço para respirar. O amor, no fundo, é o ato mais revolucionário na era dos egos inflados. É dizer, você importa no mundo que só diz eu. E aí eu te pergunto, o que é amor, afinal de contas? É necessidade, é egoísmo, é transcendência? Talvez seja tudo isso junto. A fome, o espelho e o voo. Um misto de instinto e poesia, de biologia e milagre. Ou talvez, quem sabe, o amor seja o próprio ato de perguntar, de buscar, de nunca ter certeza. E é por isso que eu te convido a pensar um pouco mais sobre isso. Escreve aqui nos comentários o que você acha, o que você sente, o que você já viveu. Me diz, o amor para você é cura, é loucura ou é construção? E escreve, porque é no diálogo que a gente vai mais longe, e não nas certezas que nos esconde. E claro, eu posso estar completamente errado, e por isso que é muito bom pensar junto. Se esse vídeo te fez pensar um pouquinho, curte, se inscreve no canal, compartilha com alguém que acredita que o amor ainda pode ser uma revolução silenciosa. E comenta aí embaixo, amar é o Wi-Fi da alma, invisível, instável, mas quando conecta, tudo faz sentido. No próximo vídeo a gente vai explorar outro devaneio, talvez sobre o medo, a solidão ou até o sentido de existir. Mas até lá, lembre-se, eu posso estar completamente errado sobre tudo isso. Então pense bem, fique bem e beba água. O amor, meus paradigmáticos, é essa confusão bem intencionada que a humanidade insiste em chamar de sentimento. Um vírus milenar sem vacina transmitido pelos olhares, promessas e playlists compartilhadas. A gente diz que ama para se sentir menos sozinho e acredita para não admitir que é só carência com marketing. O amor é caos com poesia, uma falha de programação divina que deu certo para o Ocidente. É bonito, é trágico e é engraçado. No fim, amar é tropeçar de propósito, cair com estilo e dizer que foi voo. Porque, convenhamos, se a vida fosse só razão, ela já teria falido há muito tempo.
O amor é um bug que mantém um sistema humano funcionando. Se você chegou até aqui, tá de parabéns. Você sobreviveu ao amor e esse meu raciocínio meio torto. Agora, sua chance de escolher. Tem 2 vídeos aí. Um para você duvidar da vida e o outro para rir dela. E no meio tem um botão de se inscrever. O único compromisso que não existe fidelidade eterna. Muito obrigado pela sua companhia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. Até a próxima.